Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Ruberti e hoje eu conversei com a Ana Elisa Pegorelli, que é fisioterapeuta e trabalha com a técnica da microfisioterapia. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica super interessante, acompanhe agora a minha conversa com a Ana Elisa Pegorelli. Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Ruberti e eu estou muito feliz em receber aqui hoje Ana Elisa Pegorelli. Obrigada. A Ana é fisioterapeuta e trabalha com a técnica da microfisioterapia. Isso. Eu estou ansiosa para falar sobre isso porque é algo que nem todo mundo conhece. Eu conheci há pouco tempo também, assim, mais fisicamente, eu passei experimentando, né? Passei com a Ana e amei. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso e que você conte pra gente um pouco mais sobre essa técnica que é tão interessante e transformadora, né? Eu quero agradecer primeiro obrigada, o convite, não é? Obrigada. A oportunidade de estar aqui, de falar desse trabalho que eu gosto muito e que realmente mudou a minha vida como paciente, como pessoa. Então eu fui estudar, né? Fui aprofundar e é uma técnica que eu me apaixonei, que é muito legal. Então, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. E quando eu conversei com você pela primeira vez, eu senti que você amava muito mesmo, assim, o que você faz. Então é gostoso de conversar, né? Isso, eu gosto muito. E se deixar falando, falo bastante. Gostoso. Então conta um pouquinho pra gente da sua história, assim, como que você chegou até a micro. Então eu sou fisioterapeuta, já sou formada há 20 e poucos anos e conheci a micro como paciente primeiro. Tá. Eu tinha dores crônicas de dor de cabeça desde a adolescência, infância e adolescência. Sim. Já tinha feito muitas coisas e chego na micro e aí a pessoa que me atendeu já me atendeu com a micro e com a leitura biológica, que é outra técnica que eu trabalho na sessão. E me falou de características minhas muito interessantes e tal, eu saí de lá já bem impressionada. E as dores de cabeça, de acordo com o decorrer das sessões, foram melhorando, assim. E eu já fiquei muito curiosa como físio de estudar. Sim. Mas foram anos depois que eu consegui fazer a técnica. Então, a hora que você ainda estuda e vê como ela funciona mesmo, o estudo todo embasado que tem científico em cima. Então, é muito interessante. Aí eu fui e eu sempre trabalhei com mulheres em pós-operatório de cirurgia plástica. Sim. Né? Então, eu falo que eu parei de olhar elas um pouco por fora para olhar elas um pouco por dentro. Que, né, olhar as causas dos sintomas, isso. Então, é muito interessante. Legal. E sempre que eu ouvia falar da micro, eu falava, mas como é que é um atendimento, assim, né? Porque é fisioterapia, não é pra curar dor física, né? Porque quando eu ouvi falar da microfisioterapia, me falaram sobre a crença limitante, sobre um atendimento terapêutico mesmo, né? Então, você pode explicar um pouquinho pra gente, assim, como que funciona um atendimento com a micro? A sessão é assim, aqui no Brasil, todo mundo fica achando que como físio, né, tem que tirar a roupa, tal. Como a técnica é uma técnica francesa, uma técnica de terapia manual, então é feita com as mãos, mas é feita com roupa. Sim. E a gente chama de micro, os criadores chamaram de micro, porque a gente está mexendo em tecidos... a gente está trabalhando nas células. Sim. Então, e aí muda-se o tipo de palpação para o tipo de tecido que a gente vai trabalhar. Mas são toques sutis, você experimentou. São toques bem sutis, mas são através dos mapas, que são muitos mapas que esses criadores desenvolveram e chegaram. Então, através desses mapas e da técnica que a gente consegue chegar nessas cicatrizes. Sim. Então, o que eles acreditam? Que todos os traumas que a gente já viveu, o nosso corpo ele tem uma capacidade que se chama homeostase, que é a de se autorregular. E tem uma outra capacidade que é a autocura, né? A capacidade de se auto-regenerar, que é a ontogênese. Tá. Então, se a gente vive algum trauma e o nosso corpo não consegue fazer essa autorregulação e essa autocura sozinho, vão deixar cicatrizes nos tecidos embrionários. Então, é através da técnica que a gente chega nessas cicatrizes. Gente, é muito legal. A Ana fazendo a palpação, né? Que fala. Isso. Ela falou, o que aconteceu 6 meses atrás? Eu falei, meu Deus do céu! É muito legal, assim, porque a gente sabe que o nosso corpo
deixa marcas, né? Tudo que acontece na nossa vida nós temos marcas, assim, sejam emocionais, né, psicológicas, mas elas ficam também no corpo. Isso é muito interessante, Isso. né? E aí, o interessante, hoje mesmo eu atendi a esposa ligou para indicar para o marido, que o marido tem uma certa relutância com a terapia. E a terapia manual em si é interessante por causa disso, porque tem gente que tem essa coisa do falar das questões para outras pessoas. Né? E quando a gente vai direto para o corpo vai responder mais rápido. Sim. Não tirando, é óbvio que você ir numa terapia Claro. E toda semana ter um lugar seu de deságue, não é? De questões é imprescindível. Sim. Mas você indo direto em alguns pontos acelera o processo. Com certeza. Né? E você falou que você tem a técnica da microfisioterapia e da leitura... Leitura biológica. Leitura biológica. E assim, elas se complementam? Qual a diferença de uma para outra? Isso, as duas são baseadas todas nessa coisa da embriologia. Então, a gente acredita que cada tecido embrionário, que é aquilo que a gente aprende lá na escola, endoderma, mesoderma, ectoderma, eles... quando a gente já é esse ser humano complexo, eles vão ser responsáveis por... certos tipos de emoção. Então, assim, se você viveu algum tipo de trauma, vai impactar, por exemplo, se foi um ataque à minha integridade, né? Porque tem palavras que furam a gente ou machucam a gente mais do que uma presa mesmo, mais do que uma faca entrando, não é? E a pessoa vai chegar pra gente relatando assim, isso foi uma facada no meu peito, não é? Sim. A fala dessa outra pessoa pra mim e tal. Então, isso ataca tecidos que a gente chama de conjuntivo e tal. Agora não, eu tive uma perda muito grande, perdi alguém muito próximo muito bruscamente, essa pessoa pode ter problemas no ectoderma, que a gente chama, então vai ter problemas ou emocionais, neurológicos em si, ou físicos, então de repente começa a desenvolver uma coceira, uma psoríase, essas coisas na pele, porque esse tecido é o responsável por pele e sistema nervoso. Que legal. Então, os problemas digestivos, então tudo que é vital para mim, ou problemas pulmonares, fígado, tudo que é das minhas vísceras. Aqui já vai falar de manutenção da vida. Então, assim, medo de morrer mesmo, medo de morrer de fome, medo. Então, assim, a pandemia foi uma época que impactou muito as pessoas nessas questões, porque, né, gente perdeu o emprego, pais não podendo pagar escola para filhos, foram coisas que... Medo, muito né? medo. Então, depois a pessoa pode vir manifestar alguma coisa. E uma técnica, então, eu não vou dizer que uma complementa a outra, mas elas trabalham juntas. Muito legal, assim. Sim, e não é algo espiritual, né? Também isso é muito legal a gente esclarecer, falar, né? Porque as pessoas têm essa coisa, porque como você falou aí, como eu sabia que aconteceu 6 meses atrás alguma coisa, é teu corpo que me contou, não sou, né? Eu não adivinha, não sou adivinha. Não sou adivinha, ainda não tenho esse dom, né? Então, é algo que é científico mesmo. Através... os mapas são todos baseados nos eixos embrionários. Então, de novo, a gente vai para o embriãozinho, né? A hora que fecunda, quando começa a multiplicação, num dado momento, na 3ª para a 4ª semana, vão se formando os eixos para dizer o que é cabeça, o que vai ser pé, o que é lado direito, lado esquerdo. Então, através desses eixos, a gente tem as portas de entrada para pôr a mão e ir procurando o sintoma. Então, não foi tirado do nada. Do além, Isso, e não é o além que me conta, né? Sim. Então, é tudo muito bem explicadinho. Sim. Não tem nada de místico, né? Existe uma técnica, né? Mas as pessoas ainda ficam... Tem gente que tem bastante receio ainda de... Fica assustado assim também, né? Nossa, isso, é meio impressionante. Impressionado, Isso. E você falou agora do embrião, e tem algumas coisas que acontecem no período gestacional, que ressoam na nossa vida agora, que fica no nosso corpo ou não? Isso é muito legal a gente falar. É assim, a microfisioterapia acredita que a gente já foi um animal unicelular, não é? A gente já foi um óvulo e um espermatozoide. Então, o que pode afetar? A gente já foi um animal invertebrado, vertebrado, até chegar nesse ser que pensa, raciocina, fala, né? Sim. Então, traumas, por exemplo, que sua mãe viveu grávida de você, podem ter te impactado. Sim. E por exemplo, se ela viveu alguma coisa
de dificuldade de realização ou alguma falha na comunicação, você pode vir com esse registro, né? Que são as 3 grandes bases que a gente vê na micro. Essa manutenção da vida, esse acolhimento da vida, a capacidade de comunicação e de relacional que o ser humano tem e a capacidade de se realizar, ser criativo, pensar na vida, né? Nessa vida próspera, assim. Então, se alguém tem algum bloqueio nessas coisas, pode ter sido lá na vida gestacional, pode ser primeira infância, pode ser... Então, a gente consegue descobrir isso a gente pergunta pro corpo mesmo. Foi na infância, foi na adolescência? E o corpo responde, né? É muito legal. É muito legal. Então, você falou agora do período gestacional, então, assim, porque às vezes as pessoas podem ter também alguma dor que não sabe direito o que aconteceu. Então, pode ter acontecido nesse período, onde ainda era o feto, e ressoar agora na sua vida adulta. Vou dar um exemplo, a minha enxaqueca mesmo, né? Quando eu cheguei lá, ele viu lá que eu tinha dificuldade de lidar com perdas. Mas porque minha mãe tinha tido muitas perdas. Então, minha mãe perdeu um irmãozinho quando ela tinha 3 anos. Aí, ela perdeu um bebê antes de eu nascer. E, então, essas perdas faziam com que eu tivesse medo também de lidar com perdas. Eu perdi algo, assim, que era... Eu fazia, né? O sofrimento que eu tinha era algo enorme e talvez não precisava ser neste nível. Então, é isso, a partir de fazer a micro e ir me conhecendo, tudo isso foi ficando mais leve. Então, faz diferença. Que legal. E você lembra de algum caso específico, assim, de consultório que tenha te marcado? Alguma história que alguma paciente que passou por você e que te marcou, assim, com alguma, né? Assim, é engraçado ou emocionante. 2 casos, assim. Foi uma paciente que veio para mim com uma queixa enorme de rinite alérgica. Mas ela tem desde a infância e tal. E a gente começou. A primeira sessão, como eu a conhecia, então a gente fala que você vai mais devagar. Eu primeiro equilibrei o corpo dela. Então, numa primeira sessão, eu não dei tantos comandos verbais importantes. Esses comandos verbais já são mais da leitura biológica. A micro em si, eu posso atender você inteirinha no silêncio, não preciso te falar nada, e o teu corpo vai reagir. Agora, na leitura biológica em si, quando eu starto e te dou um comando verbal, o corpo vai buscar no inconsciente o que foi que aconteceu. Por quê? Se a gente for jogar para a natureza, que somos animais, não é? Para que serve o nariz? O nariz, numa natureza, serve para farejar perigo. O cheiro de um predador, o cheiro de um bicho morto, porque se tem um bicho morto ali, a morte, né? Tem um cheiro em si. Então, se tem um bicho morto ali, sinal que tem um predador. Então, o nosso nariz também serve para farejar perigo, né? Não é o perigo da morte em si, hoje em dia, de um predador em si, mas a gente enfrenta perigos. Discussão com alguém, uma conversa séria, bem impactante, né? E tal. Então, isso... e nesse caso em específico desta paciente, ela tinha tido uma infância com um pai alcoólatra. Então, essa coisa assim, por exemplo, o cheiro da bebida, não é? O cheiro da bebida na boca de alguém, já podia startar nela alguma coisa. E a hora que a gente chega nisso, fala pra ela como eram as madrugadas, porque aí eu começo... quando quer? É mais de manhã. É mais dentro da minha casa do que fora. E tal. Então, daí eu começo. Como eram as madrugadas na tua casa? Tá. E ainda é? Não, hoje não é. Então, mas toda vez que ela vai dormir, o inconsciente dela ainda levava. Ai, meu Deus, será que vai ter barulho? Será que vai ter briga? Não é? E aí, vai ter cheiro, né? E a hora que não acontece, o nariz pinga porque o conflito passou. Então, a maioria das pessoas com grandes sinusites e tal, o conflito que a gente vai olhar são os perigos que essa pessoa fareja, o que tá cheirando ruim, né? Na vida, assim, isso aqui me cheira mal, né? Tem algumas que ficar em alerta. Que a gente já esses fala, comandos, né? que a gente fala, isso. Aí um outro caso bem legal foi de um senhor que eu atendi, que vem de uma religião muito rígida, de um pai muito rígido na religião, e... ele entra para fazer toda a parte também de ser diácono, essas coisas, mas muito a contragosto. Então, então ele vivia com contrariedades muito grandes, intestino preso de muito tempo, dores de cabeça, porque acho que ele se sentia culpado cada vez que ele ia contra esse pai, não é, que ele admirava e respeitava, mas ele já não estava mais feliz naquele ambiente e tal. Então, a gente foi trabalhando essas contrariedades,
devolvendo para ele a capacidade de... É isso, você pode se posicionar, você não precisa ser grosso, você não precisa ser bravo, mas você pode dizer, até aqui é um limite que eu aceito, daqui é um limite que eu não aceito. E ele melhorou muito, então o intestino melhorou, a dor de cabeça melhorou. Sim. Então são casos bem interessantes. E você acha que todas as dores físicas, elas têm um fundo emocional? Ah, sim. Todas, né? Hoje é como, isso, né? E é muito difícil a gente dizer isso, porque a medicina ainda lá fora divide, né? Corta a cabeça, então a pessoa não tem, não é, e não é. Se você tá com uma dor no pé, é o pé da Bia, que vive tais coisas, que convive com tais pessoas. Não é só um pé. Sim. É um pé que habita, não é, então não é só um quadril, é um quadril que, né, da pessoa X, que passou por isso, por aquilo. Sim. Então é muito difícil a gente separar as duas coisas. Sim. E você falou também da voz de comando, que é da leitura biológica. Eu tô com biográfica na cabeça, por isso que eu toda hora falo bio. É importante pra gente também, o poder da fala, ele é muito importante pra transformar o nosso corpo? Sim. Total também, né? O que a gente fala, como a gente coloca. Isso já tem até uma coisa da PNL mesmo, né? Da programação neurolinguística, isso existe, é comprovado. E o poder dessa fala mesmo. Então, agora, pra gente falar desses tecidos em si, com essa parte embriológica, então tem falas, tem comandos mesmo, né? Que a gente vai dando para esse cérebro para extratar nessa cabeça. Então, grandes desvalorizações, grandes sentimentos de impotência, tudo isso vai pegar, por exemplo, então, pessoas, vamos lá, casos de fibromialgia, não é? Que é o máximo, assim. E aí, ela tem dores múltiplas, e ela, de vez, nem sabe lembrar de onde foi que começou e tal. Mas, uma pessoa que vem com fibromialgia, eu já sei que ela passou por grandes desvalorizações, ou grandes sentimentos de impotência. Ela pode até não lembrar ou não assumir de pronto, não é? Porque a pessoa a gente fala que o sintoma não mente, o paciente mente, né? E não é um mente de propósito. Ele não vai lembrar, o corpo propriamente protege ele. Tem isso também, né? Isso, assim, a questão do corpo... Do dar de frente com o conflito, me custa, me dá um trabalho. Então tem corpo que vai... Não passei por isso não. Isso não aconteceu comigo não. Mas ela não estaria sentada ali com dores múltiplas há tanto tempo se não tivesse vivido alguma desvalorização importante ou se sentindo impotente perante alguma situação. Então, as dores físicas a gente pode sempre falar disso. Então, ou de joelho, lombar, dores, né? A gente sempre vai associar só quando é articular a articulação. Então, dores no joelho. A gente pode pensar em... tive que me submeter a essa autossuação. Não é porque eu me dobrei a isso, né? O que o joelho faz? Ele se dobra. Então tem um pai muito rígido. Não é viver dentro de uma sociedade que te impõe muitos limites. Então isso vai te causar. Tá bom, eu aceito. Pra caber aqui, não é isso. Então é isso, gente, que daí vai se diminuindo pra caber dentro daquele espaço. Eu vou ter várias reações aqui nesse podcast. Ai, é verdade, meu Deus! Tá, legal. Então, assim, entende? As dores vêm, não tem muito como a pessoa fugir daquilo. Por exemplo, infecção urinária, que é uma coisa... se a pessoa está com alguma dificuldade de dizer não, ou de marcar um território. Então, essas são patologias que são fáceis, assim, da gente... Não é fácil, talvez, a pessoa identificar. Não é? Individualidades. Então, a gente não é né? Tem a Bia profissional, a Bia filha, a Bia amiga, a Bia esposa. Então... Como em cada individualidade sua, como é que você consegue dizer não, se posicionar, né? Até aqui é meu espaço, até aqui você pode entrar, até aqui não. Então, a gente, na micro, na leitura biológica, a gente, faz a pessoa se conhecer. E aí vai ficando mais fácil, né? É mais uma ferramenta, né? Isso. De autoconhecimento. De autoconhecimento. E porque você é a mesma pessoa sempre, então cada elemento que você usa para se conhecer, talvez mostre a mesma coisa, assim, quando você fala de talvez até de mais terapias, né, um psicólogo, uma barra de axis, coisas assim, falem da mesma coisa porque é a mesma pessoa, mas de formas diferentes, né? E
O interessante é isso, de que não existe uma técnica que sobressipõe a todas. Uma vai complementando a outra, né? E tem pessoas que vão se dar melhor com a barra de axis, outra com a micro, outra com a acupuntura. Ou, já fiz muita... Ou, por exemplo, eu quando cheguei na micro, eu já fazia terapia. Então, assim, ele falar daquelas datas marcantes para mim e eu poder depois esmiuçar isso na terapia, foi assim muito significativo. Porque daí é isso, lá daí na terapia eu tenho a oportunidade de olhar de novo e reviver aquilo mesmo. Então, dissolver isso. Então, é legal porque ele foi direto no ponto quando ele me tratou, né? Daí eu falo, nossa, isso aí me impactou mesmo. Tá. Então, daí lá, mas então ter aonde ir e esvaziar aquilo é muito importante. Legal. Alguém que passa a micro e faça a terapia junto vai evoluir muito, né? Ótimo, muito legal. E você falou assim do joelho, né? Infecção urinária. Tem algumas coisas que são padrões, assim, né? Como, padrão não, né? Porque cada um é cada um e cada um tem a sua história. Mas assim, joelho, essa questão de submeter. Normalmente quadril. Quadril vai ser sempre oposição. Dor de quadril em si são... Vamos lá, se fôssemos animais quadrúpedes, não é? Quando dois animais, dois touros estão em combate, o quadril é o primeiro articulação que vai ter que se manter. Então, tipo assim, eu penso de um jeito, a pessoa pensa do outro. Eu quero uma coisa, a pessoa quer o outro. E eu tô em oposição com aquela pessoa o tempo todo. O quadril vai começar a doer. Que legal. Né, em combate. Sim, e lombar também? Lombar tem a ver com sexualidade e tem a ver com submissão também. Mas é sempre essa desvalorização, ou no eixo, ou nessa coisa, porque a lombar, a nossa coluna, é o nosso eixo central, é o que nos mantém em equilíbrio. Então, ou eu me curvo a isso aqui sim, né? Ou a parte da sexualidade. Aí lombar vai ter a ver com isso também. Uma vez eu fui numa médica integrativa e eu tava com dor no quadril. Agora faz mais sentido, pensando na época que eu tava. Mas eu lembro que ela... É isso aí. Agora fez todo... Acabei de fazer mais um atendimento aqui, ouviu? E daí eu lembro que ela falou assim... então que passo que você tá com medo de dar? Também porque a gente tem a ver com isso, né? Tem. Assim, do passo. Os pés em si, a gente já pensa pés, joelhos, são mudança de direção em si, né? Que legal. Porque o pé nos move, para essa direção que eu vou, para essa, joelho, né? É a hora que eu viro. Então... Pés e joelhos vão falar muito assim, eu ponho o pé nessa canoa ou nesta, eu vou por esta direção ou esta. Legal. Então, pessoas que têm muito... torção de tornozelo, tem que olhar essa questão de mudança de rota que a pessoa tá. Gente, é muito legal isso. Eu tô fazendo um outro atendimento real aqui. E a parte superior, assim, ombro, aqui cervical. Aí é submissão mesmo, o abaixar a cabeça, né? Aí a gente vai falar das grandes submissões, as enxaquecas mesmo também, que são muito... Então, cada tipo de enxaqueca aqui na frente são as mais desvalorizações intelectuais que a gente fala. E que não é do se achar burro, né? Tem mais essa questão do eu penso, eu sei a solução que eu tenho que tomar, mas não tenho coragem de fazer. Eu sei a atitude que eu preciso fazer e não tenho coragem de fazer, né? Agora, aqui é mais as culturais, religiosas, então, esses casos de pessoas que vivem nessas famílias com religiões muito rígidas. Isso. E aí a pessoa quer infringir minimamente ou quer viver, não é simplesmente ser livre e viver. Essa pessoa vai ter essas dores de cabeça. As dores na nuca já vão falar mais de coisas que eu não... Medos que venham sobre mim, assim, sabe? Que me ataquem pelas costas, o que estão falando de mim pelas costas. Então tem tudo isso. E as dores nas costas também. Essa coisa, o que... Né? Essa pessoa que está sempre preocupada com o que pensam de mim, o que falam de mim. E isso é muito legal, porque é da individualidade. Tem gente que não tá nem aí com o que falam. E tem gente que se preocupa demais com o que pensam dela. Então, por isso que para cada pessoa, eu gosto muito de explicar isso também. A gente fala que o nosso cérebro vive cada situação num tripé. A Mirella Fázio, não é? A minha professora, que foi a indicação de eu estar aqui, ela fala muito sobre isso também, sobre esse tripé, que a gente é regido pela percepção, pelo espírito, a mente e o corpo. Então, a percepção é quem vai dar,
Tipo, eu vivi um impacto. O racional, a mente, vai dizer o que foi e o meu corpo vai sentir. Então, eu sempre dou um exemplo, né? A gente está aqui, nós duas, vivendo o mesmo momento. Sei lá se acontece alguma coisa aqui, não é? Você está no seu espaço, você pode sentir seu território ameaçado. Eu vou sentir isso de outra forma. Sim. Então, duas pessoas podem viver a mesma situação, exatamente iguais, e para cada uma vai sentir de forma diferente. Uma vai ter uma reação e um sintoma pós-trauma, você vai ter outro sintoma pós-traumático. Então, por quê? Porque são percepções, você vem de uma história, eu venho de outra história, eu já tenho traumas transgeracionais X, você tem outros trazidos do seu geracional. Sim. Então, isso impacta, né? A gente traz esse, então, medo de avião, por exemplo. Talvez na minha família nunca ninguém morreu de avião. Então, não tenho medo. Não tem um registro. Sim. Na sua família, alguém pode ter morrido. Então, você tem um registro celular aí, né? Então, isso tudo faz diferença. E quando a pessoa tem uma escoliose, algumas, não sei se serão doenças, né? Mas, assim, alguns problemas posturais. Deformidades corporais. Aí, a gente vai falar de estrutura. Tá. Então, para essa criança, porque isso começa quando é criança, normalmente, a gente tinha que olhar lá o histórico. Tá. Não é? E sempre é o corpo dizendo alguma coisa. Então, por que ela curvou assim? Não sei, né? Se alguém cutucava ela assim. Que mecanismo de defesa dentro dessa barriga, ou que coisas essa mãe viveu nessa gestação que fez essa criança. É reparação. Sim. É o corpo respondendo a algum trauma que ela viveu. Então, a gente teria que ir para essa história. Sim. Né? Que legal. A gente vai lembrando de pessoas e pensando, né, nas situações, isso, assim, muito bom. E tem algo, assim, que você queria mencionar sobre a micro, que é importante falar? A gente falou a questão do espiritual, né, que não é algo espiritual. Uma coisa legal é que não tem contraindicação. Legal. Né? Pode-se fazer, esses dias atendi um bebezinho, ele tinha 25 dias. Então, pode-se fazer em recém-nascidos, pode-se fazer em idosos acamados. Tem partes específicas da atualização última que eu fiz, que é para pessoas bem debilitadas mesmo. É para a gente conseguir dar uma sobrecarga de energia e de vida para essas pessoas. Então, não tem uma contraindicação. É algo que... É isso. A pessoa... E também não é só para dores físicas. Pode ser para problemas emocionais. Já tratei muita gente com depressão, muita gente com síndrome do pânico, de chegar lá, de ter tido crises e crises de não conseguir respirar, de não conseguir entrar dentro do carro, de sair na rua. E hoje é uma menina linda que está tendo uma vida normal. Então, isso é muito bacana. Que legal. E o pós-sessão? Também que a gente conversou sobre, né? É legal porque, assim, a hora que você sentiu o que é, o toque é tão sutil e é tão assim que a pessoa sai e fala, mas e agora? Agora o que eu vou fazer? Não é? E aí eu gosto sempre de explicar, até uma fala de uma grande professora minha também, da Josie Cromer, que é uma francesa extraordinária, ela fala assim, que é como a informação chega em você. A gente te passou uma informação, como os starts que eu estou dando aqui na cabeça de todo mundo com essas frases que a gente está falando. A gente está falando de um monte de informação. Então, ela fala que é assim, enquanto essa informação está no consciente, então ela dá um exemplo muito simples, mas para a gente entender. Vamos pensar nós duas num tomate. Enquanto a gente está pensando em tomate, você já imaginou um tomate. Se você for morder, então ele é tomate, tem cor de tomate. Eu mordo, ele tem gosto de tomate. Então, enquanto ele está no meu racional, a hora que eu entra no meu organismo, eu não fico, agora está passando pelo meu tubo digestivo, as enzimas digestivas vão trabalhar, lá. Isso aí vai acontecer. As informações e o toque que a gente faz na micro é a mesma coisa. A informação foi passada. O toque foi passado. O corpo vai trabalhar. Ele vai fazer tudo o que precisa para que aquilo se autorregule, se entre na homeostase, que é essa capacidade de autorregulação que o nosso corpo tem. Então, a grande coisa é assim, tem informações que vão passar bem tranquilinhas e tem informações que vão levar. Então, assim, tem gente que vai ter mais resposta. Eu já fiz sessão, por exemplo, no dia seguinte, 2 dias depois, ter uma crise de coceira absurda. Mas de me coçar inteirinha, assim. E
a terapeuta falava, aguenta firme aí, né? Então, segura a a onda, reação, porque era meu corpo reagindo àquela a questão específica que eu estava passando no momento, de uma separação mesmo, do querer me separar, umas questões importantes. Então, o corpo é isso, como vai ter gente que não vai ter reação nenhuma, e não é que a gente não trabalhou. Sim. É só como essa informação chega, mas o corpo vai fazer a parte dele para que o tratamento aconteça e a resposta venha. Né? Legal. E o interessante é que a pessoa faça mais de uma sessão. Assim, isso. O indicado em si são 3 sessões no intervalo de 40 dias cada uma. Tá. Então, normalmente, nessas 3 sessões, a maioria dos conflitos, as grandes questões, é para ter melhorado, é para ter acabado, assim. Aí, depois, a gente faz a cada 6 meses... Ou pessoas que ficam muito bem. É muito engraçado porque quem faz e vê o benefício, quando fica um tempo sem fazer, daqui a pouco ela fala, tá na hora de fazer de novo. Tá precisando fazer. Isso. A pessoa sente que saiu desse equilíbrio, dessa autorregulação. E algo desregulou. Então, vai e faz de novo. Então, tem pessoas que, né, voltam fazer. Legal. A cada um ano seria interessante alguém fazer. Porque é isso, nesse 1 ano, a gente vive traumas, né? A gente vive coisas. Sim. Então, esse corpo vai estar impactado com alguma coisa. Então, devolver o equilíbrio para ele faz diferença. Eu gosto dessa palavra, da autorregulação, né? Isso. É exatamente isso, parece que volta no eixo, né? Isso, Eu que já vivi isso muito tempo e hoje já sei, então eu mesma já vou sabendo, não, eu preciso passar por uma sessão. É isso, começa a ter muitos microsintomas, entende? Sim. Eles começam a reaparecer. Daí você fala, tá na hora de equilibrar de novo e tal. Legal. Então é bem legal. Que bom. Temos perguntas, Maju? Temos. A Catarina perguntou: a microfisioterapia pode ajudar a desbloquear crenças limitantes? Pode. É muito difícil a gente afirmar isso, assim, porque isso é muito individual, né? De pessoa para pessoa. Mas, no que a micro pode ajudar? A te devolver tuas capacidades. Então, se você tá com capacidades suas bloqueadas, ou é isso, viveu algum trauma na infância que te bloqueou de alguma forma, quando a gente chega nesses traumas e te ajuda a ressignificar essas questões, essa pessoa fica livre para ir vivendo. Então, ela não vai... E, de novo, como a gente falou, se ela traz isso do transgeracional, que na micro a gente chega também até a 5ª geração, né? De coisas que essa pessoa viveu ou do pai ou da mãe. A gente desbloqueando isso, a pessoa vai estar com a vida dela, né? Porque assim, o que limita? É o medo, é a insegurança. E aí ela vai agir, vai ter capacidade de sem esse medo. Será que eu sou capaz mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Ela simplesmente vai e faz. Onde é que vem tudo isso, né? Tem sempre um fundo. Isso. E eu acho interessante que só o fato de você olhar para aquilo, de ter um profissional capacitado para apontar alguma coisa que aconteceu, isso já tem uma força, né? Já tem um poder. Então, tratar aquilo lá na essência, na raiz, é libertador, né? É libertador, isso. O Felipe perguntou: a microfisioterapia consegue me ajudar na relação e comunicação com outras pessoas? Bastante. Se a gente for pensar que, de novo, lá quando a gente ainda, né, a gente sempre vai ter o cérebro mais reptiliano, que é esse cérebro que ajuda a gente a sobreviver. Tem o cérebro límbico, que é o cérebro que ajuda a gente a se relacionar e na comunicação e relacionamento, e o cérebro do neocórtex, que é esse que pensa, raciocina e que é o capaz de me ajudar nas minhas realizações pessoais. Sim. Então, quem tem algum bloqueio ou dificuldade de relacionamento, ou com os pais, ou entre pessoas mesmo, de relacionamento de casal, eu não consigo ter amigos, ou eu só brigo dentro da minha casa, de relação, pode ter bloqueios nessa questão. E a micro, se a gente chegar em alguma cicatriz e desbloquear, pode ajudar sim. Você falou de 3 pontos importantes da micro, né? Que era o acolhimento. O acolhimento da vida, que a gente chama. Esse acolhimento explicando um pouquinho. A gente vem, vamos lá, quando ocorre essa fecundação, esse óvulo e esse ovócito em si é colocado num terreno, não é? Ele é nesse útero que vai nutrir, então a gente chama isso de terreno, é da onde eu vim. Então, se eu não acolho da onde eu vim, como eu... É essa pessoa que vai estar sempre reclamando, que a vida vai estar sempre, nunca nada tá bom.
Então, é claro que se eu não acolho nem minha vida, minha capacidade de comunicação e realização também não vai estar boa, né? Então, começa dessa base. Mas tem gente que mesmo com uma vida, aí ou vai ter dificuldade na comunicação, ou vai ter dificuldade na realização. Sim. Então, a gente na micro consegue perguntar tudo isso para o corpo mesmo. Legal. A Helena perguntou: tenho uma dor crônica na lombar. Como a microfisioterapia poderia me ajudar? Como ela é uma técnica de terapia manual, então é isso, a gente palpa e vê, vai para aquela região e dali vai buscar aonde, que eventos essa pessoa viveu que podem ter impactado essa região da lombar em si. Aí é a micro, né, na leitura biológica, a gente já vai ver essa parte sempre, quando é óssea ou articulação, de desvalorização e impotência. Então, a gente vai ter que perguntar para essa pessoa, em que momentos da vida dela que ela se sentiu impotente, ou em que momentos que ela se sentiu desvalorizada por alguma questão, essas coisas. Sim. Mas pode ajudar, sim. A Luana perguntou: tenho muita tosse, principalmente quando faço esforço. Como saber qual é a origem dessa tosse? Tosse e espirro, na visão da leitura biológica, são sempre resoluções de conflito. É quando eu já resolvi algum conflito. Então, assim, a história de novo do nariz, desse nariz que fareja a água aqui não tá me cheirando bem, esse ambiente aqui é meio esquisito, será que tô bem aqui? Estão me olhando com uma cara, será que tá... Daí, de repente, sai de lá e não acontece nada, essa pessoa pode ter uma crise de espirro depois, né? E a tosse é a mesma coisa. A tosse já vai dizer é uma resolução, mas aí se a gente está falando de tosses brônquicas, né, essa tosse bem, de uma coisa de onde eu não consegui tipo, eu precisava persuadir aquela pessoa, dizer o que eu penso, me impor ali, e eu não consegui, ou passei um tempão não conseguindo, de repente um dia eu vou e falo tudo que eu quero e tal. A crise de tosse pode vir depois, sim. Sim. Toda essa parte respiratória, né, assim, eu acho que tá muito ligado à fala também, Isso, assim, a fala, e há 2 tipos de percepção, né, de energias que a gente chama masculina e feminina. Então, tudo que pega laringe, faringe, dor de garganta, vai falar de uma energia mais submissa, mais feminina, aonde eu me calo. Sim. Eu precisei me calar para me manter viva, né, para sobreviver, porque somos animais e estamos aqui pensando na sobrevivência, né. E o outro, quando é mais brônquio, quando é mais pulmão, quando é uma pneumonia, alguma coisa, aí a gente já está falando de energia masculina, não é? Porque na natureza um animal vai persuadir o outro com uma voz mais brônquica, né? Aquela voz que você, não é, né? Uma voz assim, você não vai falar, mais forte, não, né? você vai querer gritar com a pessoa e tal. Então, só disso, se a pessoa fala, eu tenho mais coisa de pulmão ou mais de garganta, já dá para saber que energia que ela trabalha mais, né? Ai, que legal. Se ela vive mais na energia masculina ou feminina, por exemplo. Sim. E a última pergunta. O Miguel perguntou: a microfisioterapia é só para quem tem dores físicas? Não, é para essa parte emocional também. É porque é isso, somos esse todo, não é? A gente não é só físico ou só mente. A gente é essa pessoa complexa, né? Que pensa, sente, raciocina. Então, quando ela começou, vinham-se mais pacientes com dores físicas. Hoje já ampliou muito. Eles já viram como isso melhora mesmo. E é isso, já atendi muitos pacientes, como eu já falei, de síndrome do pânico, depressão. Então, ajuda muito, sim. É isso. Nossa, aí pensando que você consegue chegar até a 5ª geração, né? Imagina, assim, quantas coisas, né? Os nossos antepassados passaram, muitas. Que pode estar no nosso corpo, isso, né? Então, é super dessa interessante. coisa, aqui é genético mesmo, né? Assim, aqui é essa memória celular, vamos dizer, não é genética. Mas, e tem essa epigenética, não é? Que a gente hoje herda também, que não é só o nosso DNA que vai definir a gente, é as vivências que essas pessoas todas, antes da gente... Já passaram, né? É. Que legal, Ana. Então, é muito legal. Então, assim, pra gente fechar o nosso podcast, já passou rápido. Passa. Eu ficaria horas aqui. É o que eu falo, eu se deixar falo, eu adoro. Que mensagem que você poderia deixar, assim, para as pessoas que têm, talvez, um pouco de receio ou que querem conhecer mais também, assim, a micro? Eu acho que a principal coisa é você tá preparado, tá na hora e ter a coragem de se olhar.
não é? De se conhecer, de dar de frente com as suas questões, porque eu falo que crescer dói bastante, não é? Tem gente que não está preparado, mas a hora que você vai dar de frente com as suas questões, dar de frente com quem você é, a evolução é transformadora. Sim. Então, pode ser que dê um pouquinho de trabalho no começo, ter que mudar posturas, ter que mudar atitudes, mas os benefícios são muito bons. Então, né, vale a pena arriscar. Vale a pena. Ana, obrigada. Obrigada a você mais uma pela oportunidade. Obrigada. Foi muito bom conversar. E você, obrigada por ter ficado até aqui. Continue acompanhando os nossos conteúdos aqui no YouTube, no Spotify e no Instagram também. Beijo. Este podcast tem o apoio da Decora Interiores, especialistas em decoração de casas e empresas, inclusive aqui do nosso videocast.